Saudações, preclaros confrades. Hoje eu gostaria de comentar sobre as imposturas do senhor Jair Bolsonaro e também do Lula e de todo o PT, que na verdade são as imposturas sobre as suas candidaturas, as suas campanhas, como estão sendo levadas até o momento. Porque cada vez que eu escuto um lulista, principalmente os jovens, não é? Os petistas mais velhos tendem a se preocupar com a questão trabalhista, com a questão do sindicalismo, enfim, com as questões que de fato preocupam todo cidadão brasileiro, que é a economia, que é o trabalho, que é o desenvolvimento nacional, que é a questão da Petrobras, dos combustíveis. E quando eu escuto os petistas mais jovens, é aquela agenda progressista do aborto, da legalização das drogas, de gênero, pauta racial, etc, etc. Não é? E quando eu escuto os petistas mais jovens, eu sinto vontade do quê? De votar no Bolsonaro. Agora, quando eu escuto os bolsominions também, aí eu sinto vontade de votar no Lula. Principalmente esses bolsominions que se intitulam deuses do mercado, que a privatização vai resolver tudo, não é? Agora teve a nomeação do tal do Adolfo Saxida aí pro Ministério de Minas e Energia, uma verdadeira vergonha. Não é? Aliás, eu tive a experiência de ter uma discussão no Facebook com esse camarada em meados de 2016, se eu não estiver enganado. Ele mantinha um blog com o próprio nome dele, né, onde escrevia aberrações econômicas que não deu certo em lugar nenhum. Um tempo atrás eu pesquisei o blog dele, que ele assumiu um cargo junto ao Ministério da Economia, né? Aí já não existia mais o blog, enfim, né? Deletou porque ele mesmo sabe que o blog queima a reputação de qualquer um que visa ocupar um cargo público e não propriamente por ser um blog que divulga as imposturas do sistema, mas por ser um blog que divulga teorias econômicas que não deram certas em nenhum lugar do mundo, não é? Esse papo de estado mínimo, não é? E que a gente já sabe, eu não vou ficar me aprofundando aqui. Então, a gente está entre a cruz e a espada, não é? Quando a gente escuta um lulista jovem falar, a gente sente vontade de votar no Bolsonaro. Quando a gente escuta um bolsominion adestrado pela Jovem Pan, a gente sente vontade de votar no Lula. Não é? Mas o Brasil é muito mais do que isso, é muito mais do que Bolsonaro, é muito mais do que Lula. Não é? O Brasil já chegou a ser a sexta economia do mundo, nós temos o domínio da fabricação de avião, nós temos o domínio do refino do petróleo, da extração do petróleo, nós somos um dos maiores produtores de grãos e carnes do mundo. Não é? Então não dá para ficar dividindo o Brasil nestes dois camaradas. Não é? Agora, quem é a alternativa? Bom, o Aldo Rebelo era pré-candidato à presidência da República, agora é candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. O Cabo Daciolo era pré-candidato à presidência da República, agora vai concorrer a um cargo no Rio de Janeiro. E nós temos quem? O Ciro Gomes, que eu já critiquei aqui em outros vídeos sobre a questão do consenso de Washington ou diálogo interamericano, né? Já critiquei algumas coisas do Ciro, os ciristas ficaram até incomodados, vieram comentar bastante aqui. Mas a grande verdade é que o Ciro Gomes, atualmente entre os presidenciáveis, é o único que tem propostas de nação, não é? Os lulistas ficam com essa ideia de que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, não é? Como se a democracia também fosse intocável, não é? E os bolsominions ficam, em relação ao PT, o quê? A ameaça ao comunismo. Peraí, o PT governou aí dois governos do Lula e um governo e meio da Dilma e não houve estatização dos meios de produção, não houve reforma agrária, não houve fechamento dos partidos burgueses, não houve coletivização da propriedade, não houve nada disso, não é? Pelo contrário, a Dilma, ao sofrer o impeachment, ficou dando risada com o senhor Aécio Neves.
não é? O camarada que começou toda aquela conspiração contra ela, não é? E aceitou, tudo bem, a decisão do Senado, do Judiciário, depois o Lula foi preso, mas espera aí, que ditadura comunista é essa? Nós temos a ditadura do capital, a ditadura do politicamente correto, aí eu concordo, não é? Que é financiada com dinheiro de fora, inclusive com dinheiro de empresários nacionais, não é? Que ao mesmo tempo fazem lobby pela reforma da Previdência, mas também promovem todos os tipos de políticas nefastas no campo social, não é? Do campo do progressismo moral. Então, o Ciro Gomes, ele é um cara que sabe sentar e conversar os problemas da política de preço da Petrobras e o porquê o diesel está subindo tanto, porquê a gasolina está subindo tanto, o porquê a inflação brasileira já passou dos 2 dígitos, não é? O porquê o combustível é responsável por 1/3, mais ou menos, da pressão que está fazendo no IPCA, não é? Já que o Brasil é uma malha rodoviária, do Conselho Administrativo da Petrobras, a diferença entre a política de preços antes do governo Temer e pós o governo Temer, já percebeu e foi o único presidenciável a denunciar o espetáculo de patifaria que o Bolsonaro faz ao falar a presidência da Petrobras está afundando o Brasil, vai quebrar o Brasil, mas espera aí, quem nomeia o presidente da Petrobras? Quem tem poder sobre o conselho administrativo é quem? É o governo federal. Não é? Então ele joga pra galera. Olha só, eu não tenho poder. Mas é óbvio que tenho poder. Mas não quer exercer o poder, quer ficar se fazendo de vítima, não é? Pra falar, ó, é uma situação que não tem como eu resolver, eu sou tão vítima quanto vocês. Faça-me o favor. E agora, junto com o Adolfo Saxi, daí, um tremendo de um liberal no Ministério de Minas e Energia, junto com o Paulo Guedes, já estão debatendo a desestatização da Petrobras. Aí vocês vão ver o que é petróleo caro, o que é combustível caro, o que é gás de cozinha caro. Aí vocês vão ver, não é? Porque será a mesma coisa de que o Brasil não ser um produtor de petróleo, não é? Agora, para reduzir o preço do gás de cozinha, o preço dos combustíveis, tem que mudar a política de preço da Petrobras. Não adianta. O próprio Bolsonaro, antes de ser presidente da República, ele falava que o Brasil, por ser um produtor de petróleo, não poderia seguir o preço do mercado internacional. Por exemplo, de um país que não produz nada de energia, que não produz nada de combustível. Não é? Então, o Ciro Gomes, ele tem acertado bastante e tem mantido até agora a sua candidatura, o que é algo extremamente benéfico, não é? Agora, sejamos sinceros, a candidatura do Ciro Gomes dificilmente vai decolar. Eu não estou endossando a candidatura dele, eu não sei em quem eu vou votar, não é? Provavelmente anularei o voto para presidente da República porque não vejo alternativas. Né? Eu posso acabar votando no Ciro também por falta de opção. Mas, meus confrades, a candidatura do Ciro de todo modo não vai decolar. Não é por quê? Porque o povo, qual que é o maior símbolo antipetista do Brasil atualmente? É o bolsonarismo. Então, os que não votam no PT de jeito nenhum vão votar no Bolsonaro. E foi exatamente assim que o Bolsonaro ganhou a eleição passada. E aqueles que odeiam o Bolsonaro e tudo que o Bolsonaro fala acham deplorável, o que vai acontecer? Vão votar no Lula, porque o Lula e o PT é a expressão máxima do antipetismo. Quer dizer, do antibolsonarismo. Então, com essa política odienta que vem sendo promovida por ambas as militâncias dentro da sociedade civil, o Brasil não terá paz, independente de quem ganhe. Na minha opinião, quem vai ganhar a eleição é o Lula. Só que o Lula vai ter uma pressão forte nas ruas da militância bolsonarista, vai ter uma pressão forte da própria mídia, porque embora a mídia endosse a política do Lula em relação ao politicamente correto, a pauta multicultural, que o PT fortalece, a mídia vai também combater, por exemplo, a questão do teto de gastos que o Lula falou que não vai manter. Isso daí já é o suficiente para a mídia plantar um terror, né? Agora imagina
Luciano Hang, o camarada da Riachuelo, o camarada do Coco Bambu, bancando palanque lá na Avenida Paulista para todo final de semana ter passeata contra alguma medida do governo eleito, seja ele qual for, que provavelmente vai ser o governo do PT. Não tem como você proporcionar um crescimento econômico, pautas que de fato vão desenvolver o país. Não tem como, não é? E ainda mais que o bolsonarismo ele sabe utilizar muito bem as cortinas de fumaça, não é? Então qualquer política que o petismo crie em relação a esse progressismo moral, ao multiculturalismo, não é? Por exemplo, vamos supor que o PT cria uma política para homossexuais, transexuais e etc. Quando isso cair na rede bolsonarista, isso daí será o quê? Um instrumento de propaganda contra o petismo e um instrumento pesado, já que boa parte dos eleitores bolsonaristas são evangélicos e boa parte dos militantes jovens petistas querem o Estado laico, mas não toleram os evangélicos, né? Não toleram os católicos mais tradicionais. Não é? Então, isso daí vai virar um campo de batalha brutal no Brasil. Então, o Cabo Daciolo percebeu isso. E o Cabo Daciolo ele desistiu da sua candidatura sob esse argumento. Não é? O Brasil corre o risco de uma guerra civil. Não sei se chega a tanto, mas o Brasil corre o risco de ter uma deflagração odiosa de combate nas ruas. Sim, porque quem perder vai para as ruas. Não é? E eu acho a militância bolsonarista muito mais hoje combativa do que a militância petista. Porque a militância petista era muito combativa lá atrás. E quem que era antigamente a militância petista que ia para a rua? Eram sindicalistas, eram as lideranças dos movimentos populares, do MTST, do MST, não é? Então, era quem? Era trabalhador. O sindicalista é o cara que come o bandejão da empresa. Ele está preocupado com melhoria dos direitos, com poder de compra, com tudo isso, em colocar o filho na universidade. Agora, o grosso da militância petista é aquele acadêmico, seja da instituição pública ou da instituição privada, não é? Que vai para a rua para levantar a placa em favor ao aborto, não é? Em favor à criação do Ministério Indígena, que busca o quê? Desunir a nação brasileira, separar ainda mais. Quando você cria o Ministério do índio, do negro, do branco ou de qualquer outra etnia, raça, né? O que está acontecendo? Você está separando os brasileiros. Espera aí, a história do brasileiro negro, hoje, a reivindicação do negro não é a mesma do branco. A do branco não é a mesma do indígena. Espera aí, mas conforme o próprio Aldo Rebelo já disse, nós devemos nos preocupar com aqueles problemas que nos unem. Quais são? Quando o índio, quando o negro, quando a mulher, quando qualquer tipo de pessoa, o crente ou o ateu, vai no posto de gasolina, vai pagar R$8 o litro do combustível. Não é? Quando qualquer uma dessas pessoas vão ao supermercado, vão pagar caro no quilo da carne, vão pagar caro no óleo de cozinha, vão pagar caro no gás. Não é? E assim por diante, pô. Não é? No remédio, que houve também uma subida dos preços. Então, os problemas que nos unem como nação, mas preferem ficar debatendo pautas individuais, não é? O camarada que está com o aluguel atrasado, que está trabalhando num subemprego, que está com o nome sujo, que já é boa parte da parcela da população brasileira economicamente ativa. Não, um cara desse não vai debater sobre o aborto, pô. O cara não tá preocupado com o Ministério Indígena, o cara não tá preocupado com o Ministério da Inclusão Racial, só que ao mesmo tempo o cara tá dentro dessa sociedade dividida. E por ele trabalhar das 6 da manhã
para entrar 8 horas no serviço, ele sai de casa às 6 da manhã e chega em casa 7, 8 da noite, que é o tempo dele jantar, ligar o Jornal Nacional, ficar olhando a tela do celular com um monte de notícia e o grupo do WhatsApp bombando de informações partidárias, não é? Ele não tem tempo para refletir, ele vai dormir, acorda no outro dia e ele tem preocupação. Que o filho dele ficou doente, ele não tem dinheiro para comprar o remédio, que o cara já ligou cobrando o aluguel, que o banco tá atrás dele. Então, assim, ele acaba sendo dividido por quê? Por falta de tempo, por falta de reflexão, coisa que nós estamos exercendo aqui no canal Velha Ordem, né? Mas não dá para exigir do cidadão médio, que tem 3 ou 4 filhos, que faça uma reflexão todos os dias dos problemas da sociedade, dos problemas políticos, dos problemas econômicos. Isso daí não é razoável, não é? Então, eu sou extremamente pessimista com o futuro do Brasil, seja ele qual for, não é? Entre esses candidatos que não apresentam uma proposta para o Brasil. Não é? E o Bolsonaro ameaça a democracia. O Lula ameaça a volta do comunismo, não sei o que. Ele falou de moeda única na América Latina. Porra, faça-me o favor, porra. Cortina de fumaça, essas horas, com câmbio acima de 5, com a gasolina no estado de São Paulo acima dos 8, com a carne acima dos 40 pau, com o gás acima dos 120 reais, com o salário mínimo deprimido. O Bolsonaro vai terminar o mandato dele, esse primeiro pelo menos, com o pior salário mínimo da história do Plano Real, porra. Onde que a gente vai parar? Não é? Estão debatendo a desestatização da Petrobras e o povo preocupado em combater o comunismo, não é? E em preservar a democracia. A democracia está aí. A democracia está aí, que na verdade é o quê? Uma oligarquia que controla, que financia campanhas, que financia redes de propaganda, agências de publicidade, não é? Artistas que vão atuar contra o Brasil fora do Brasil fazendo propaganda negativa. Isso daí é gente milionária, bilionária, agências de produção, não é? Então, vamos nos atentar ao que une o Brasil, não é? Quando você vai abastecer o seu carro, o frentista, que não tem nada a ver com isso, ele não quer saber se você é branco, se você é preto, se você é indígena, se você é asiático, se você é euro-brasileiro. Não quer saber. Ele não quer saber nem se seu nome tá sujo ou limpo. Quer saber, deu tanto. Para encher o tanque do seu carro deu 400, 500 pau. Depende de quantos litros vai no tanque do seu carro. Só isso, você paga e vai embora. Você não tem, você anda a pé, meu amigo. Você anda a pé. Isso daí reflete, inclusive, para quem não tem carro. É importante sempre reiterar, né? Porque tem aquele pessoal que pensa, bom, eu não tenho carro, então para que eu vou me preocupar com isso? Salvo lembrar que o Brasil é uma malha rodoviária e tudo que chega até a sua casa teve um transporte pelas principais rodovias do Brasil. Dito isso, se inscrevam no canal, estamos juntos.